Oiês! Odete, Gleice. E aí, galera? Que legal! Boa tarde, pessoal. Bem-vindos. Oiê, a Fábia. Dri, que saudade, Dri! Tudo bem, meu amor? E aí, Ítalo? Que bom, galera. Fico feliz. João, querido. Adá. Que gostoso. Claudinha. E aí, pessoal, boa tarde. Tem algumas pessoas aí que eu não conheço. Bom, vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou a Gláucia, eu sou docente da área de eventos no Senac Tabuão. E hoje o nosso bate-papo vai ser sobre casamento. É um assunto que eu sou apaixonada e eu tenho certeza que muita gente gosta de falar sobre isso também. Bom, se eu perder alguma mensagem, me perdoem, tá? Depois, se vocês tiverem perguntas, a Fábia também tá na retaguarda aí me ajudando. Ela me manda, se caso eu não consiga ver na hora, tá bom? Mas fiquem à vontade para perguntar, tirar as dúvidas, esse é o momento. Tá bom, galera? Bom, eu sou, antes de docente, né? Eu sou assessora de casamentos, eu sou organizadora de eventos, de formação, sou pós-graduada em marketing e tô no universo aí dos eventos há mais de 12 anos, né? E trabalhando só com casamentos, eu tô há pelo menos 7 anos nesse mercado. E assim, eu sou completamente apaixonada, né? Toda vez que acaba um evento, aquela exaustão, porque é super cansativo, né? E aí eu sempre falo com as meninas que trabalham comigo: nossa, esse é o último evento que eu vou fazer, nunca mais eu vou fazer casamento. Mas no dia seguinte a gente está descansado, passou todo o cansaço e aí a gente já começa a pensar e organizar o próximo, né? É viciante. Quem gosta de verdade não consegue sair, né? É muito bom, é muito gostoso. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse universo dos casamentos hoje. Eu vou trazer algumas dicas para quem está organizando ou pretende começar a organizar o casamento e até mesmo para os profissionais que querem trabalhar nesse segmento, né, de eventos sociais. Então, normalmente quem trabalha com assessoria de casamento também faz outros tipos de eventos sociais, então faz festa de debutantes, bodas, festas de aniversário, enfim, datas de comemoração, né, momentos comemorativos. E aí pode tirar as dúvidas também, enfim. Tem muita gente aí que são meus alunos ou foram meus alunos, né? Então vai poder comprovar aí essa minha paixão pelos casamentos. É isso aí, Dri. Tamo junto. Eu sei que você também adora esse universo. O Júnior quer ir organizando o casamento dele. Só se for a bodas, né, Ju? Que você já casou tem muito tempo. Mas sempre é tempo aí de comemorar, né? E hoje em dia, indo por essa deixa do Júnior, tem muita gente comemorando as bodas, né? E aí faz a festa de casamento. Às vezes não fez, né, a festa de casamento e aí faz toda aquela festa maravilhosa na comemoração das bodas. E deixou de ser comemorado só as bodas de prata e as bodas de ouro, né? Pra que esperar tanto tempo? Então as pessoas comemoram os 5 anos, 10 anos, 15, 20. Sempre é importante a gente comemorar, certo? Bom, vamos lá. Não tem como a gente começar a falar de casamentos, né, num momento como esse,
e não falar do impacto que esse setor está tendo com a pandemia, né? Então, assim, tem muita gente que foi diretamente impactada, né, com esse período aí de quarentena. A gente teve que praticamente zerar com os eventos presenciais, então a gente vê muitos casais aí adiando, né, essa tão sonhada, essa tão esperada data, porque muita gente organiza com muita antecedência, né? Quando você começa a organizar um casamento, você se organiza com bastante antecedência. Tem gente que até 2 anos antes, né, começa a se organizar. E você nunca sabe o que vai acontecer, né? Como que aconteceu agora, né? Essa situação toda da pandemia que teve que zerar com os eventos sociais, né? Eventos presenciais, perdão, todos os eventos, não foram só os eventos sociais, não, que foram impactados, né? Então é um setor que tem sofrido muito com tudo isso, né? Mas vamos sair dessa, vai dar tudo certo, né? E falando de casamentos em época de pandemia, oi Sérgio, bem-vindo, querido, obrigada. Falando dos casamentos, né, nessa época de pandemia, muita gente não quis esperar para poder adiar a data, né? Porque é uma ansiedade muito grande. A família toda espera, o casal, é muito esperado esse momento, né, do casamento. Então, tem muita gente que não quis nem esperar, e aí a gente vê vários eventos acontecendo de forma remota, de forma virtual. E aí a gente tem lá todos os convidados participando pela internet, né? Então, assim, não tem o calor humano, né? Aquele abraço gostoso das pessoas que você gostaria de abraçar naquele momento, mas tá realizando aquele sonho, né? Então, cada um toma uma decisão aí que considera a melhor, né? Oi, Marcos, tudo bem? Casamento online, isso mesmo. Tá super rolando, mas ainda tem muita gente que decidiu esperar, né, pra fazer o casamento, pra realizar o casamento depois do período de quarentena, que ainda tá muito incerto, né? A gente não sabe de fato quando a situação volta ao normal. Ou melhor, né? Não sei nem se volta ao normal como era antes, né? A gente precisa se adaptar também a isso, né? A esse novo normal. E a gente precisa se adaptar. Principalmente nós, profissionais de eventos, né? Que temos aí o nosso ganha-pão nesse mercado. Tá sendo muito complicado, mas é um momento da gente refletir, repensar e encontrar novas alternativas. Aí é um mercado que não vai morrer, ele vai continuar, mas a gente precisa se reinventar. E a gente é muito criativo, o ser humano, ele tem essa capacidade aí, nesses momentos de crise, né, encontrar soluções, encontrar alternativas que auxiliem, né, e que sejam úteis para passar por tudo isso. E não vai ser diferente no mercado de casamentos. Certo? E aí tem muita coisa nova surgindo. Esses dias tem uma parceira minha que ela postou que ela tá fazendo festa na caixa, que é muito legal, né? Porque agora você comemora as datas somente com as pessoas ali do seu convívio, a sua família, né? Mas por que não comemorar, né? Então o pessoal agora tá fazendo os combos de festa na caixa. E aí é muito legal, porque simula uma mesa com bolo, docinhos, balão. E isso é muito legal, né? A gente vê que tem algumas saídas aí. E aí a galera se reinventa. Ser criativos, exatamente. A gente precisa explorar a nossa criatividade. Ah, Kelly, linda você! Saudades! Ai, galera, como faz falta, né? A gente tá junto fisicamente, com esse período aí de pandemia, a gente faz muita reflexão, né, de tudo. E às vezes no dia a dia a gente acaba não dando valor para muita coisa. E aí quando a gente tem a falta de tudo isso, é que a gente para e reflete, né? Como é importante a gente estar junto das pessoas.
Muito legal. Bom, vamos lá, vamos continuar. Então, assim, é uma oportunidade também para quem está pensando em casar ou quem teve que adiar a data de casamento, ou já marcou data, tá mais para frente, enfim. É uma oportunidade da gente pensar nos detalhes, né, do casamento, organizar com mais tranquilidade, né, vamos refletir um pouco mais sobre cada item, né, porque é comum a gente mudar de ideia de um período para o outro, então pode ser que isso aconteça também nessa fase. E pra gente que trabalha, né, nesse setor, é o momento da gente aproveitar para se qualificar, para estudar, né, para ver aí as novas oportunidades, o que a gente pode fazer para se reinventar, enfim, eu acho que é um momento de oportunidades, né, é um momento de crise, é um momento bem delicado, mas a gente precisa pensar que é um momento de oportunidade para todo mundo. E não tá fácil para ninguém, né? A gente vê aí que muitos setores foram diretamente impactados. Tá legal? Bom, quem tá entrando agora, seja bem-vindo. Se tiverem alguma pergunta, quiser falar alguma coisa, interagir comigo. Vocês sabem que eu adoro falar, mas eu adoro que as pessoas contribuem também, né? Então fiquem à vontade, a Fábia aí tá me ajudando na retaguarda. Se passar alguma coisa, ela me fala, tá bom? Saudades também, viu? Ah, que legal, Jamile. Saudades, Jamile. Tudo bem? Bom, galera, vamos lá, vamos continuar. Então, assim, falamos um pouco desse impacto, né, da pandemia nesse mercado de casamentos, mas agora a gente vai falar da parte de organização. O que é importante na hora de organizar um casamento, né? Glau, quanto tempo de planejamento para o casamento? Kelly, é muito relativo isso, tá? Casamento, dependendo do seu projeto, né? Se for um projeto grande, né? Com um número de público grande, enfim, é importante que seja com maior antecedência, tá? Mas eu já tive casamento sendo organizado, por exemplo, até com 2 anos de antecedência e outros com 6 meses de antecedência. Varia muito, mas assim, quanto maior a antecedência, mais opções você tem de escolha de fornecedores, porque você encontra datas com mais facilidade, né? Então, quando vai chegando mais próximo da data, é possível que você não encontre fornecedores disponíveis para te atender, né? E o mercado de casamentos é muito concorrido, tá? Então, quanto maior a antecedência, melhor, mas não existe aí uma regra, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa que é legal a gente pensar quando vai começar a organizar um casamento é quanto se pretende investir, tá? Então, é importante que eu saiba quanto eu quero investir naquele projeto, naquele sonho, né? Então, é sempre um investimento. E aí entra a jogadinha de marketing, né? Quanto vale o seu sonho? E aí isso também é muito relativo, né? Mas tudo é possível, tá? Então tem gente que fala, quanto que eu preciso para fazer um casamento? É uma pergunta que é muito relativa, depende do que você quer, né? Nem tudo a gente consegue realizar, dependendo da verba, dependendo do investimento que a pessoa tenha disponível. Mas é super possível fazer uma coisa de qualidade, né, com um orçamento baixo, tranquilamente. E aí entra a figura do profissional, né, que pode te orientar, te auxiliar na organização do evento. Eu sou uma defensora das equipes de assessoria, das assessoras, né, que tem aí ganhado cada vez mais o mercado, porque as pessoas percebem que é de extrema importância, de extrema relevância esse profissional na organização e na realização de um evento, porque vende ali a sua experiência, né? Então você pode contar com a ajuda desse profissional que tem a experiência de mercado. Quando o noivo e a noiva vai casar, muitas vezes eles vão
ter um primeiro contato com esse mercado, com esse segmento aí de eventos, né? Então eles ficam muitas vezes perdidos, sem saber o que fazer. E aí, quando não conta com a ajuda de um profissional para orientar nas escolhas, na apresentação dos fornecedores, das melhores opções para realizar aquele evento, né? Fica complicado, porque às vezes quer economizar e acaba gastando mais do que tinha planejado por falta de experiência, tá? E nem sempre, isso é muito importante, o fornecedor mais barato vai ser o que melhor vai te atender. E aí tem muita gente que tá com orçamento baixo e vai lá na escolha desse fornecedor pelo custo, né? Quanto ele cobra. As experiências são pro resto da vida, exatamente. E evento é isso, né? O que fica de um evento? Fica a experiência que você teve ali naquele momento, né? Aquele momento não volta mais. Né, a Elaine pergunta, o curso presencial trata especificamente da elaboração do projeto? Não tem a ver com a aprendizagem de decoração, etc. Então, sim, a gente vê todos os aspectos do casamento, tá, galera? Então, para quem não conhece, a gente lá no Senac tem o curso de organização de casamento, que é um curso muito legal, super completo, para quem quer trabalhar com isso. Então, são 64 horas imersos aí nesse universo dos casamentos. Então a gente vê todos os aspectos, tá? Então tem momentos que a gente fala de cada fornecedor, porque é importante a gente, enquanto profissional, saber lidar com o profissional que vai montar a decoração do evento. Não é porque eu não sou decoradora que eu não vou montar o projeto ali do evento, que eu não preciso estar a par, que eu não preciso saber do que se trata o trabalho daquele fornecedor. Então a gente precisa saber de tudo, né? Então nesse curso a gente vê tudo isso, né? Além de trabalhar com toda essa assessoria no dia do evento, a gente também aprende a lidar com os fornecedores, selecionar fornecedores, enfim. É um curso muito completo, vale super a pena, né? Eu sou suspeita a falar, é meu curso favorito. Adoro dar aula pro curso de casamento. Então, quem quiser, a gente tá até com inscrições abertas pro segundo semestre. Vale super a pena. Tá bom? Bom, vamos lá. Então, continuando na defesa aí das assessoras de casamento, tem muita gente que só se dá conta da importância desse profissional depois que o evento já passou. E aí, gente, passou. Não tem como voltar. Evento é uma experiência que a pessoa vivencia ali naquele momento. O que deu errado, deu errado. Não tem como a gente voltar e fazer de novo, né? Então a gente trabalha, o assessor, a assessora de casamento, trabalha para que tudo saia conforme o planejado. Porque não tem como eu abrir a porta da igreja e a noiva ainda não tá pronta, fechar de novo, mandar ela voltar lá para a porta para começar de novo. Pronto, já perdeu a emoção, aquele momento já não vai ser mais o mesmo, né? Então, assim, é tudo rigorosamente detalhado, né, e seguido na execução do evento. Então, é essencial contar com um profissional e uma equipe para poder executar esse projeto, né? Não adianta nada, mas eu vou montar aqui o roteiro do meu evento, que é extremamente importante a gente ter um roteiro, né? Vou até falar disso um pouquinho mais pra frente. É super importante a gente ter um roteiro para saber tudo o que vai acontecer. Mas, eu vou montar aqui, a noiva fala, eu vou montar aqui o roteiro e dou para alguém executar. Alguém quem? Né? Minha mãe, minha tia, minha prima. Tá, mas essas pessoas são convidadas do seu evento, elas não estão ali para trabalhar no seu evento. E aí, muitas vezes, né, por querer agradar, esse convidado acaba executando essa função. Mas nunca fez isso. Será que vai saber de fato executar? Né? E será que aquele roteiro vai sair conforme o planejado? E muitas vezes não. Né? Então, por isso que é importante você contar com esse profissional especializado que vai estar ali só para fazer isso. Né? E aí tem muita gente que só se dá conta disso depois que o evento já passou. E aí passou. A decepção já foi. Né? Então, aquilo que seria um momento lindo, mágico, maravilhoso, acaba se tornando uma experiência que você gostaria de esquecer. Lamentável, né? Porque é um momento tão esperado, é um momento mágico.
e a gente precisa guardar aquela lembrança com muito carinho, né? De uma forma muito positiva. E a gente, enquanto profissional que trabalha com casamento, com a realização de eventos sociais, a gente tem que ter noção dessa responsabilidade quando a gente lida com o sonho dessas pessoas. Porque quem organiza casamento, quem organiza festa de debutantes, né, qualquer evento social, a gente lida com o sonho das pessoas. E como é que a gente mensura um sonho? Né? A gente não tem como saber. Né? A gente tem que colocar os nossos esforços ali para que o projeto saia como se a gente estivesse fazendo pra gente. Porque quando a gente faz algo pra gente, a gente sempre faz da melhor forma, a gente quer sempre o melhor. Né? Então, quando a gente assume essa responsabilidade para com o nosso cliente, com certeza a gente vai fazer de tudo para que o evento seja impecável, para que ele seja lindo, como se a gente estivesse fazendo pra gente. E é isso que a gente tem que assumir quando a gente trabalha com o sonho das pessoas. Fica a dica para quem quiser trabalhar com casamento, com evento social, essa responsabilidade é muito grande, tá? Então a gente lida com sonhos. E sonho não tem como mensurar, tá bom? Bom, o próximo aspecto que é legal a gente falar, e aí é um dos que dá maior dor de cabeça no começo, é decidir a quantidade de convidados. Né? A partir do investimento que você tem para o evento, você precisa dividir isso pela quantidade de convidados. E a quantidade de convidados, ela está totalmente relacionada com o orçamento. Então, quanto maior o número de público, maior deverá ser o investimento com o evento, ok? Acho que a palavra-chave é essa mesmo, né, Glau? O sonho dos noivos estão sob nossa responsabilidade. Exatamente, a palavra-chave, né? E voltando a falar da lista de casamento, muitas vezes é uma briga, né? Porque, mas eu quero chamar tal pessoa. Mas eu não quero. E aí, minha família quer inserir tantas pessoas na lista. Mas você tá de acordo, você não tá? Então, esse começo aí, até entrar em acordo, né? Até tomar uma decisão de quem vai, quem não vai. Enfim, pode gerar certos conflitos, tá? No começo. Mas, dica para quem vai fazer lista de casamento. Primeiro, defina a quantidade, tá? De convidados. Então, quantas pessoas... Você quer fazer uma festa para quantas pessoas? Tá? E aí, a partir daí, divide quanto que cada parte vai chamar. E vale lembrar que o casamento, gente, é um momento muito importante na vida do casal. E você quer ter ali as pessoas que fazem parte da sua vida. Você quer dividir aquele momento especial com as pessoas que são especiais para você. Não faz muito sentido a gente chamar aquelas pessoas que a gente viu quando era criança, né? Como acontece muito da gente ter que chamar parentes que moram em outros estados que a gente nunca vê. E aí, porque casou, tem que chamar, porque senão o pai, a mãe fica chateado. Enfim, eu acho que isso... Acabou esse tempo, foi-se esse tempo. A não ser que você tenha aí recursos para investir nesse evento e para você não vai fazer diferença. Mas quando você tem aí que alinhar, né, os seus recursos financeiros com a quantidade de convidados, vale a pena a gente selecionar muito bem esses convidados. Então, selecione aqueles convidados que realmente você gostaria que fizessem parte daquele momento. Eu já tive muitas noivas, muitos noivos também, que no dia do casamento, na hora da festa mesmo, me procura e fala, nossa, que arrependimento. Eu chamei tanta gente que eu não gostaria de ter chamado e chamei só por conveniência e a pessoa nem deu valor, nem veio. E tanta gente mais próxima que eu gostaria de ter chamado e não chamei, poderia estar aqui, poderia ter dado valor, né? E uma vez que você pagou pela festa, pela quantidade de convidados, não tem como você reaver esse valor, né? E aí fica uma orientação também, né? Quando a gente vai fazer lista de casamento, é importante depois que você entrega todos os convites, você contar com um serviço de confirmação de presença. Por quê? Porque ainda há tempo
de você acertar as quantidades contratadas, né? Porque a maioria dos serviços que a gente fecha com os fornecedores são por pessoa, né? O buffet principalmente, o espaço, né? Então, às vezes o espaço ele comporta 200 pessoas, sua lista aumentou para 250. Você vai ter que mudar seu espaço ou você diminui sua lista. Mas uma vez que você já convidou todo mundo, como é que você vai mudar? Desconvidar. Então, a alternativa que você tem é de você mudar o espaço. Então, você tem que mudar o espaço. E aí, muitas vezes, está em cima da hora, você vai perder aquele valor que você já investiu, vai ter que investir, às vezes, 2 vezes mais daquilo que você já tinha investido, né? Porque achar um espaço de última hora que comporte um número a mais de pessoas é muito complicado. Né? Então, casamento não é uma coisa que você decide de um mês para o outro e você não consegue datas assim, né? Então, lista de convidados, ela é super importante para definir todo o resto do planejamento, ok? Bom, deixa eu ver se eu tô respondendo as perguntas. A Fábia tá me mandando aqui as perguntas. Bom, acho que eu já respondi, pelo que eu tô vendo aqui. Bom, continuando, uma vez definida a lista de casamento, a gente começa a planejar aquilo que a gente tem em mente, né? E aí, cada um tem um sonho. Tem gente que quer casar em espaço ao ar livre, então quer casar no campo. Tem gente que sonha em casar na praia, no litoral. Tem gente que quer um salão numa região urbana, né? E aí a gente começa a ir atrás desses espaços. Então, as primeiras coisas que a gente precisa fazer quando a gente está planejando o casamento é fechar os fornecedores essenciais, assim, os mais importantes. E aí, nesse começo, o espaço é essencial. Então, você precisa fechar o espaço para fechar todos os outros fornecedores. E hoje em dia tem muito espaço que já oferece muitos outros serviços, né? E não só o espaço. Então, eu já ofereço o mobiliário, já tem o buffet, já tem a decoração. E então, por isso que é o primeiro serviço que a gente vai atrás quando a gente decide realizar esse evento, tá? Então, precisa da quantidade de convidados. Para você contratar qualquer fornecedor, você precisa saber para quantas pessoas você vai fazer. Então, por isso que o primeiro passo é a lista. Não adianta a gente decidir todo o resto sem decidir a quantidade de convidados. Tudo que eu for contratar vai ser pela quantidade de convidados. E aí o espaço é o primeiro deles. Porque depois que você contratou, você tem a lista e você contratou o espaço, todos os outros fornecedores fica mais fácil. Tá bom? O buffet. O buffet, quando você vai contratar o buffet, a primeira coisa que ele pergunta é para quantas pessoas e onde vai ser. Para saber se ele tem capacidade de atendimento, se ele pode ir até lá, se ele atende aquela região, enfim. Né? Se tem a data disponível. E aí é um dos itens que ocupam aí o topo, né, com o maior custo do evento. Espaço, buffet em primeiro lugar, né, porque você paga o valor de alimentação por pessoa, né? Deixa eu ver aqui, que outras dicas você pode dar para gastar certo no casório? Muito bem. Vá sempre por indicação. Você pode conhecer alguém que já casou, que tem uma experiência, que tem alguém para te indicar. A primeira dica que eu dou é contar com a ajuda de um profissional, ok? Então, tem muita gente que acha, não, mas é muito caro um organizador de casamento, uma assessora. Mas pensa bem, o valor que você vai pagar para uma assessora, você vai economizar nos outros fornecedores, porque ele vai te orientar a encontrar o fornecedor correto. E muitas vezes você vai pagar até menos do que se você fosse procurar aleatoriamente sem a ajuda de um profissional. Então é super importante você contar com a ajuda de um profissional. Então pensa assim, ó, o barato sai caro no final. Então não adianta a gente economizar não contratando um profissional de assessoria e depois a gente acabar gastando muito mais com os fornecedores por não ter experiência. Então acho que a dica principal é essa. Você otimiza seu recurso quando você conta com a ajuda de um profissional para te orientar. Legal?
Muito bem. Estão gostando, pessoal? Tá ajudando aí? A Dri sabe, a assessoria é fundamental, né, Dri? A Dri também tem um pouco de experiência nesse segmento aí de casamento e ela sabe que a assessoria é fundamental, não dá para fazer um evento sem, né? Muito bem. Quanto custa em média uma assessoria? Olha, qualquer fornecedor, inclusive o de assessoria, varia muito. Por quê? Não tem como eu te falar quanto custa em média. Porque eu tenho assessor que cobra, sei lá, R$ 1.000 e eu tenho assessor que cobra 35 mil reais. Existe uma variação muito grande. Por quê? Depende do serviço que ele vai prestar. E aí, quando a gente vai fazer uma cotação, ele vai passar tudo que ele pode te prestar de serviço. E depende do público que você trabalha. É o perfil de público. Então, eu tenho perfil A, perfil B, perfil C. E para cada público, tem um fornecedor, né, para atendê-lo. É claro que aquele profissional que cobra 35 mil reais por uma assessoria, não é qualquer tipo de público que vai pagar, que vai conseguir pagar, né? Mas tem público para isso, ok? Então, não existe uma média. Depende muito do tipo de profissional que a gente está falando e o perfil de público-alvo. Ok? Bora casar! Isso aí, Marcos! E quem já casou, bora fazer bodas! Esse é o meu negócio! Ah, muito bom! Tô adorando os comentários, viu, galera? É muito bom, porque daí eu não me sinto sozinha aqui. Eu adoro o calor humano, eu adoro estar junto das pessoas. Pra mim isso tudo é muita novidade também, né? Alguns meses atrás eu jamais me via fazendo uma live pra falar de casamento, né? Mas aí surge toda essa situação e também a necessidade da gente se comunicar, né? Então a gente dentro de casa a gente pode contar, ainda bem que hoje a gente tem, né, a tecnologia ao nosso favor e a gente pode se comunicar ao vivo com as pessoas. E isso é maravilhoso. E aí a gente se reinventa, a gente aprende muita coisa, né? Então, a gente lá no Senac, né? Toda a rede Senac mantém as atividades normalmente, com as aulas remotas, tá aí minhas alunas online para falar, né, meninas? Que as aulas continuam de forma remota e pra gente é um desafio muito grande também, né? Para os alunos que estão do outro lado e pra gente que tá aqui também. Porque muitas vezes a gente não tem toda a expertise, não tem muita experiência, então é novidade para todo mundo, a gente aprende muito junto. Mas como eu disse lá no começo para vocês, é um momento também de oportunidade pra gente se aprimorar, para crescer, né? Para conhecer coisas novas. Então a gente tem que ter sempre esse olhar positivo para todas as situações, por mais difícil que pareça, né? É isso aí, agora eu tô na casa de um monte de gente. Olha só, que legal. A Odete falando, as aulas continuam a todo vapor, né? Não dá pra parar. A vida não para, né, gente? E a gente não vai deixar de realizar um sonho porque tivemos um imprevisto. Então, não dá pra jogar toda a culpa no mundo. A gente precisa seguir em frente. E é isso aí. Bom, vamos lá. Todo evento, e é muito importante a gente ter consciência disso, o sucesso de todo evento, ele tá nos pequenos detalhes. Então, nunca desmereçam os detalhes. Ah, isso não tem muita importância. Ah, aquilo não vai fazer tanta diferença. Pode ter certeza que faz. É o detalhe que faz toda a diferença no encantamento do cliente, ou no caso, do convidado, tá? Então, assim, todo mundo que organiza um evento, que realiza um evento, ele quer o quê? Qual é o maior objetivo? Ele tá realizando um sonho, ele tá fazendo aquele evento pra se sentir feliz, né, com aquele momento, mas ele quer dividir aquilo com as pessoas, então ele quer que as pessoas também saiam dali muito felizes com tudo aquilo, né, que aconteceu. Então, todos os detalhes fazem a diferença na hora de organizar um evento, né? Então, o porta-guardanapo, se der bem, se não der, ok, não vai fazer diferença.
é um detalhe que vai fazer a diferença na hora de que você montar a mesa no final, né? Então, para quem não sabe, é aquele suporte que a gente coloca o guardanapo de tecido, né, em cima da mesa. E aí tem de vários formatos, materiais, e ele faz parte da decoração também, né? E aí vai fazer toda a diferença. Ah, eu não vou colocar suplá porque acho que não vai fazer diferença. Pode ter certeza que vai fazer a diferença, tá? Então, eu não tô falando aqui que a gente tem que colocar tudo que a gente encontrar de referências e tudo tem que estar ali naquele de referência naquele evento. Não, não é isso, tá? Mas esses pequenos detalhes, eles fazem a diferença no contexto geral, no visual do evento principalmente, né? Então é muito importante a gente estar atento aos detalhes. E aí, nesse momento de crise, é legal também, e serve aí como dica, que a gente pode muitas vezes colocar a mão na massa para produzir muita coisa, né? Então tem muita gente que quer um detalhe específico, quer fazer alguma coisa específica, e aí tem um custo elevado, fica um pouco caro, vai pesar no orçamento. Mas na internet a gente tem tanto tutorial que ensina a fazer tanta coisa, né? Principalmente itens de decoração, e aí é um momento que a gente tem mais tempo livre, né? A maioria das pessoas está tendo mais tempo livre. Por que não investir aí nesses trabalhos manuais, né? Vamos produzir as peças, vamos fazer com que aquele evento tenha de verdade a nossa cara, né? Eu sou super a favor disso, adoro trabalhos manuais, inclusive venho dando dicas aí para quem segue o Instagram do Senac. Sempre que possível eu entro aí para dar algumas dicas, né, para fazer em casa, porque eu acho que tem muito mais valor. Quando a gente produz, a gente coloca todo o nosso amor naquilo e as pessoas percebem, né? Impacta diretamente na experiência das pessoas. E a gente quer que seja positiva sempre, né? A gente não quer que ninguém saia do nosso evento falando mal. A gente quer sempre o melhor. Então, tudo vale a pena quando a gente faz com amor, tá bom? Vamos lá, tipo o detalhe, seria quando ele proporciona aos convidados uma surpresa, um mimo, algo assim? Pode ser também, viu, Kelly? Você pode produzir, inclusive, uma lembrança, né? Então, o que você leva do evento quando você vai embora? Primeiro é a recordação, a lembrança, né? E depois você vai ter aquela recordação através dos registros fotográficos, filme, vídeo, né, do evento, se você fez. Mas nada como fechar essa experiência entregando para o convidado uma recordação daquele momento, algo que ela possa levar para casa e ela possa sempre se lembrar daquela experiência maravilhosa, né? Então eu já ouvi muito convidado saindo da festa quando a gente entrega a lembrança para ele, e aí pode ser diversos tipos, né? Hoje em dia é muito comum o bem casado, né? Porque todo mundo gosta de um docinho, enfim, no dia seguinte é maravilhoso no café da manhã, né? Mas eu vejo muito convidado na hora que a gente entrega a lembrança, falando, nossa, o evento foi tão bom e ainda tem presente, né, na hora que tá indo embora. Então é o melhor pagamento que a gente tem, né? Que a gente percebe que todo o nosso esforço valeu a pena, que o evento foi maravilhoso e ele tá saindo feliz, satisfeito e ainda tá levando uma recordação para casa. Então, sim, a lembrancinha, né, o brinde que você entrega no final do evento para aquele participante pode ser ali uma surpresa agradável para impactar e fechar aquela experiência com chave de ouro. Certo? Bom, vamos lá, vamos continuar falando aqui. Se quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade. Deixa eu ver se a Fábia me mandou mais alguma coisa. Ah, tá. Alguém perguntou sobre a festa na caixa. Bom, vou voltar falando disso, então, da festa na caixa. A festa na caixa, depois vocês podem até pesquisar, e tem muita gente fazendo, tá? Então, assim, a pessoa, ela decora uma caixa,
uma caixa, tem de vários tamanhos, enfim, vários formatos, personaliza ela toda decorada como se fosse um painel de uma mesa e uma mesa de festa decorada, e aí vai ali dentro um bolo, vai os docinhos, vai uma bebida, um espumante, vai as taças. É uma reinvenção daquela cesta de café da manhã que a gente via muito antes, né? E esses presentes voltaram com tudo. Esse tipo de presente agora, no Dia das Mães, bombou, né? Então, assim, todo mundo mandando cesta, mandando flores, porque agora a gente tá nessa época de mandar o presente, né? E por que não mandar a festa na casa da pessoa? E vi muita gente na internet também, agora eu me lembrei, fazendo a festa na frente da casa e a galera passando de carro na frente. Eu acho que vocês já devem ter visto isso também. E aí entrega o presente, pega um docinho, uma fatia de bolo, né? As pessoas, elas querem participar de alguma forma. Então a gente acaba inventando muitas formas de ter os convidados presentes, né? No casamento virtual, o pessoal manda lembrancinhas por Sedex ou coisa assim. Hoje em dia, já é muito comum a gente não ter mais entrega de presente no casamento, né? Então, a tecnologia também ajuda muito a vida da gente nesse sentido. Então, a gente tem as listas, né, de presente, que quando a gente manda o convite, a gente normalmente já manda o site, que a pessoa pode acessar ali para comprar o presente, ou então fazer a compra da cota, que muitas vezes as pessoas recebem em dinheiro, né? Então a gente já não vê muito mais nos casamentos as pessoas levarem o presente, entregar o presente. Então essa prática aí a gente já não vê há um certo tempo. Mas sim, hoje em dia o serviço de entrega tá bombando, né? Você vê nas ruas, carro de entrega, moto pra cima e pra baixo. Então é um serviço que tá a todo vapor, né? E por que não utilizá-los também ao nosso favor na entrega de presentes? Ok? Deixa eu ver, eu acho que eu tô pulando umas perguntas, a Fábia tá chamando minha atenção aqui, deixa eu ver. Como será que vai funcionar os eventos depois dessa quarentena? Eu acho que vai ser uma retomada gradativa, né? Eu acho que não vai ser voltar como era antes de uma hora para outra. Vai ser aos poucos. E eu acho que o nosso setor vai ser um dos últimos, né? Porque não é um dos setores considerados essenciais. Então, aglomeração de pessoas, né? Reunião de pessoas, vai ser, eu acho que, um dos últimos a voltar. Mas eu acho que nada mais é como era antigamente, né? Eu acho que vai ser muito mais criterioso a reunião aí de pessoas e vai ser de forma gradual. Eu acho que grupos menores de pessoas. E aí entra numa tendência de casamentos que desde 2018 as pessoas vêm utilizando, que são os mini wedding, tá? Depois da crise, alguns anos atrás que a gente teve, as pessoas começaram a diminuir a quantidade de convidados para o casamento, né? Uma tendência mini wedding que veio de fora, mas a gente adaptou aqui a nossa cultura e aí cada vez mais as pessoas têm aderido a esse formato de evento, que são os eventos mini. E hoje em dia a gente até tem os micro wedding. O mini wedding, para vocês entenderem, são os eventos que tem até 80 pessoas, que são eventos pequenininhos, mais intimistas, né? E podem ser realizados em vários tipos de locais e não só espaços para casamento, espaços para eventos. Pode até mesmo ser feito em residência, né? Tem muitos bares, restaurantes, pubs que estão abrindo as portas, pelo menos antes da pandemia, para esse mercado. E tá dando muito certo, tá dando muito resultado, né? Que são eventos menores, então a gente consegue acomodar em lugares que antes não recebiam esses tipos de eventos. E tem os micro weddings, que são eventos até 40 pessoas. São casamentos bem pequenininhos, né? Só com os mais mesmo. Então a família do noivo, a família da noiva, nem tem a extensão aí dos parentes, é só os amigos mais próximos mesmo. Então eu acho que uma pós-pandemia vai entrar com tudo, essas tendências aí de micro e mini wedding. Só os mais mesmo. Ok? Respondido, né? Vamos lá, deixa eu ver se tá faltando mais alguma. Casamento de dia é uma boa? É uma boa
para quem sonha em ter um casamento de dia. Eu acho que não existe um horário certo para realizar um casamento, tá? Eu acho que o seu sonho é quem vai dizer o que é uma boa. Pode ser um evento de manhã, pode ser um evento à tarde, pode ser um evento à noite, pode ser um evento de madrugada, como foi o do Alok, né? Há algum tempo atrás, ele casou no amanhecer, lá no Cristo. Então não existe um horário certo para acontecer um casamento, tá? Vai depender daquilo que você sonha, daquilo que você gostaria que fosse o seu casamento. É claro que a gente tem que tomar uma série de cuidados, né? Igual, casamento de dia é legal, por quê? Porque você vai economizar em iluminação. Olha só, já é uma dica aí, né? Então você não vai precisar de iluminação para casar durante o dia ao ar livre, por exemplo. Certo? Então, é uma dica. Mas, por exemplo, você vai casar ao ar livre, como você começa a organizar com uma certa antecedência, você nunca vai saber a previsão do tempo para aquele dia. E pode ser que o tempo não esteja muito bom. Então, você tem que contar aí com o plano B. Então, tem alguma estrutura, algum lugar que eu possa utilizar caso o tempo não esteja muito bom, né? Ou eu preciso providenciar uma tenda. Enfim, qualquer horário, qualquer local, precisa ser analisados várias situações ali pra gente se precaver de qualquer imprevisto. E aí eu volto a dizer a importância do profissional organizador de eventos para apresentar essa experiência, né, pro cliente, pro noivo, pra noiva no caso, e que eles não tenham surpresinhas lá no dia. Então tem muitos detalhes que passam despercebidos para aquele que está realizando o evento, mas para aquele que está organizando o evento não pode passar despercebido. E tá aí o diferencial do nosso trabalho, né? Eu fui num casamento de manhã. Casamento de manhã tá virando uma tendência muito forte também, né? Ele vem com uma tendência gastronômica aí, que é o brunch, né? Então tem muita gente servindo café da manhã, tem muita gente servindo brunch no casamento. Fica super elegante, é muito gostoso, né? Fica uma coisa mais leve, é muito bacana, tem muita gente usando. Nossa, gente, o hora voou, agora que eu tô vendo a hora ali. Daqui a pouco o Instagram vai me cortar. Pode micro para bodas? Super pode. Eu acho que micro ele entra para qualquer tipo de evento, tá bom? Pode ser uma festa de aniversário infantil, pode ser bodas, pode ser um 15 anos. É claro que uma festa de debutantes, com cerimonial, né? Com tudo conforme manda o figurino, ela requer um número maior de convidados, porque a maioria das pessoas vão estar participando do cerimonial, né? Mas se não tiver o cerimonial, super ok, né? Ter um micro e para bodas vale super a pena. Eu acho que eu tô respondendo todas, né, Fábia? Você falou tudo. Para quem organiza, os detalhes são essenciais, exatamente. E para quem participa daquela experiência também, né? A cada olhar, a cada detalhe, ele percebe como foi colocado amor, né, naquele projeto, como foi pensado, proposital para agradar. Porque quando a gente monta um projeto e aí a gente entrega isso e os convidados vivem aquela experiência, eles percebem que tudo aquilo foi feito para eles, para agradá-los, né? Então esse detalhe faz toda a diferença, sim. Ok? Bom, eu vou falar um pouquinho de outras tendências. Eu falei do micro wedding, falei do mini wedding, né? Que são tendências aí. Mas tem algumas outras tendências, algumas novidades que vêm com tudo. E aí eu gostaria de compartilhar com vocês. Uma tendência que vem com tudo, e isso continua porque o estilo de vida das pessoas tem mudado muito, né, nos últimos tempos, são os eco-wedding, que são os eventos sustentáveis, né? Então a preocupação das pessoas com a natureza, com a sustentabilidade, está cada vez mais forte, mais presente, né? Então essa preocupação vem também para os casamentos. Então tem muito casamento sustentável surgindo por aí, muita novidade sustentável, né, nos casamentos. Por exemplo, o convite que vira semente depois, né? Então você recebe o convite impresso
e depois você pode plantar que vai nascer uma plantinha, vai nascer uma árvore, né? Então, só algumas dicas, né? Otimização dos recursos, não desperdício de nada, reaproveitamento integral dos alimentos, né? Na parte do buffet. Então, até mesmo na decoração, sendo utilizado muito mais plantas que são plantadas e não de corte, né? Então, são ideias e dicas aí para quem quer pensar num evento mais sustentável, contribuir mais com a natureza, não ter tanto descarte, né? Então, vem com tudo aí essa tendência de eco-wedding. Valeu? Deixa eu ver se tem mais alguma. Destination wedding também é uma tendência que vem aí há algum tempo. Que são os casamentos realizados fora do local onde os noivos residem, né? Então, assim, outras cidades, outros estados e até mesmo outros países. E aí ele vai na tendência de mini e micro wedding, no sentido de que você terá poucos convidados também, né? Porque nem todos os convidados vai ter disponibilidade de ir até onde você vai realizar esse evento. Mas é uma tendência também que vem com tudo. Certo? Parabéns. Obrigada. Que bom que vocês estão gostando. Dicas legais. Saudade, viu, Drica? Essa turma muito bagunceira. Várias risadas. Bom, e o custo? A Tata Moura pergunta. O custo, você tá me dizendo do Destination? Só me dá um ok se é o Destination que você tá falando. Que você me perguntou. Fessora. Essa Drica só me chama de Fessora, né, Drica? A Lelê. Saudade, Lelê. Que lindas. Qual o melhor mês do ano para casar? Então, tudo depende de como você quer esse casamento. Tem muita gente que prefere casar no verão, época que tá mais quente, né? Então vai muito do gosto, tá? Existem alguns meses que são mais procurados, que é mais difícil de você encontrar datas. Mas não existe um mês certo para você fazer seu casamento. Tem muita gente que evita casar no frio, né? Os meses de junho, julho, começo de agosto. Mas é super ok também. Então, assim, não existe um mês certo. Existem os meses que são mais procurados, tá? Que é quando começa a primavera. Primavera e verão são os meses mais procurados para casamento. Janeiro é um mês que quase não tem casamento. E aí fica uma dica para quem quer economizar, porque encontra preços bons para casar em janeiro, fevereiro, época de férias, carnaval. Então as pessoas não procuram muito essas datas para casar. Então fica a dica para quem quiser casar nessas datas. Legal? Do Eco Wedding. Então, depende do fornecedor que você vai contratar e dos recursos que ele vai utilizar. Custo, gente, é uma coisa que é muito variável, não tem como a gente falar de um custo médio, né? Tudo vai depender do perfil de público, enfim, da qualidade do serviço. Então fica muito relativo aqui eu falar de custo para qualquer coisa. A gente tem que estudar ali quem é o cliente, qual é o perfil, para a gente poder falar de custo, tá bom? Mas na teoria seria uma economia de custo, muitas vezes, tá? Do EcoAir, porque você economiza muitos recursos, tá certo? Glau, e as bebidas? Bom, bebidas fica muito a critério do casal, né? Dos noivos. Por quê? Porque tem eventos que a gente não serve bebida alcoólica pelo gosto do próprio casal, né? Por decisão do próprio casal. Às vezes os convidados não gostam muito, mas a gente, enquanto convidado de um evento, a gente precisa respeitar as decisões, né? De quem tá organizando ali, de quem tá oferecendo aquele evento. Então, se o evento não tem bebida alcoólica, ok, a gente vai aceitar aquilo que tiver de bebida ali no evento, né? Mas a bebida, ela é muito a escolha de acordo com o gosto do casal mesmo. Por que maio é conhecido como o mês das noivas? É uma história muito interessante essa. Então vamos lá.
Em meados do século XVII, lá na Europa, né, o berço do casamento tradicional que a gente conhece hoje, na Europa era muito comum o primeiro banho do ano ser no mês de maio, tá? Por quê? Porque estava começando ali a época de primavera, verão, enfim, né? No inverno, o inverno é muito rigoroso na Europa, então as pessoas não tinham muito hábito de banhar-se diariamente, como a gente tem aqui nas nossas terras que são muito quentes, né? Então eles tinham esse hábito de tomar o primeiro banho do ano no mês de maio. Então era uma época em que as pessoas ali estavam com o prazo de validade ainda ok. É complicada, né? Essa história, mas é real. Bom, eu acho que a gente tá chegando no finalzinho. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que eu não respondi, porque tá acabando e pode ser que corte aqui. Eu não quero deixar ninguém na mão. Mas caso eu tenha deixado passar alguma coisa, se vocês querem tirar mais alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo através do Instagram, tá? glaucia.redg. Podem encontrar o meu contato no Insta do Senac Tabuão, tá bom? E aí eu respondo as dúvidas de vocês, vou ter o maior prazer. Meus alunos sabem que eu estou sempre disponível para tirar dúvidas, tá legal? Então, desculpem se de repente eu não conseguir responder alguma pergunta, mas fica aí a dica, entre em contato comigo que eu vou ter o maior prazer, tá bom? Deixa eu ver se ficou aqui mais alguma pergunta. Destination Wedding, são os noivos que bancam as contas? Depende, se o casal tem verba para isso, eles bancam. Se não, eles bancam só a estrutura do evento e aí os convidados, cada um se responsabiliza pelos seus gastos, né? Transporte, acomodação, enfim, tudo isso. Então, tudo depende, mas tem agências especializadas em Destination Wedding, organização de Destination, e que não são muito caras, as pessoas têm uma ideia de que é muito mais caro fazer um destination e nem sempre, tá? Então vale a pena procurar essas agências especializadas nesse tipo de evento, de destination, com vários roteiros aí muito legais, muito bacanas, tá bom? Dicas anotadas, preparada. Agora só falta o noivo. Ai, Pri! Facinho, facinho. Aí quando você tiver, você me chama pra organizar seu casamento, tá bom? Vou esperar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Bom, acho que é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa eu ver se ficou alguma coisa. Quero muito fazer agradecimentos. Agradeço o Marcos, querido, meu técnico da área de eventos lá no Senac Tabuão. Muito obrigado pela confiança. A Fábia, pela paciência. A Fábia da comunicação. Muito obrigada. Quero agradecer a Ana, nossa gerente, que está sempre presente também. Muito obrigada, Ana. Todos os docentes que estão aí dando uma força, muito obrigada, viu, meus queridos? Estou com muita saudade de vocês. Meus alunos queridos, morro de saudades. Um beijo no coração de vocês. Pessoal da família, minha família tá em peso aqui assistindo a live. Meus amigos, muito obrigada, pessoal. Gratidão por todo mundo, viu? E quero deixar um convite para que assistam a próxima live, que é na próxima terça-feira, dia 19, que vai ser sobre sobremesas práticas e renda extra com a docente Thalita de gastronomia. A Thalita tá aí também, né, Tá? Vai ser lindo, vai ser às 16 horas, terça-feira que vem, já anotem aí na agenda de vocês, não percam, vai ser incrível, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu também tô com saudade de todo mundo, viu? Muito bom tê-los aqui. Foi muito gostoso. Experiência única. Espero que vocês tenham gostado. Se cuidem, né? Vamos cuidar de quem a gente ama nesse momento que não tá sendo fácil pra ninguém. Mas a gente vai passar por tudo isso e voltaremos mais fortes, eu tenho certeza. Tá bom? Um beijo no coração de todo mundo. Fiquem com Deus. E qualquer coisa, contem comigo, tá bom? Beijo, pessoal. Tchau, tchau.